Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 27 de julho, e nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, os versículos de 10 a 17. Os discípulos aproximaram-se de Jesus, então, para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam e nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Tamparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, e nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade eu vos digo, profeta e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Pois bem, irmãos e irmãs, o Evangelho sempre nos incomoda e nos interroga, pois nos leva a tomar decisões. É certo o que Jesus nos mostra hoje no Evangelho. Não basta escutar, como também não basta ver com os olhos e ter o coração endurecido e que não acolhe a verdade e por isso não se liberta. A bênção está ao nosso alcance. Se a rejeitamos, a culpa é nossa e não de Deus. Há muitas tentativas de explicar a resposta de Jesus. Parece certo que usava parábolas e comparações para que esse era o jeito mais comum de ensinar. Jesus queria ser compreendido, mas também queria respeitar a liberdade de seus ouvintes. Queria Jesus ser compreendido pelos que o ouviam com a boa vontade, dispostos a mudar de vida, pelos que não confiavam em si, mas procuravam a Deus. O reino de Deus circula na história humana como um segredo, como um tesouro escondido. Para encontrá-lo, é necessário pôr-se a caminho com Jesus, como os discípulos, e experimente nesta nova disciplina a busca do reino de Deus. Somente sendo discípulos vamos entender a proposta do reino de Deus. Nós, como igreja, podemos estar falando o tempo todo do reino de Deus, mas sem entender e sem termos convencido que ele é uma realidade na nossa vida.
Jesus utiliza a linguagem das parábolas para colocar o povo em situação de busca deste segredo escondido nos acontecimentos do mundo e na vida da humanidade. A parábola consegue o que outro modo de falar não consegue, pôr as pessoas em situação de aceitação ou de rechaço no reino de Deus e sem deixar ninguém indiferente. Deve-se optar, se não entramos na condição de discípulo desta disciplina e deste mestre que é Jesus, e pode acontecer que cada vez estejamos mais distantes dessa proposta que Deus fez para resgatar toda a humanidade. Irmãos e irmãs, nós vamos vendo nos textos do Evangelho cada vez mais quanta riqueza para a nossa conversão, para que nós saibamos viver de fato conforme a palavra de Deus. Vamos, portanto, pedir a Deus estas graças e pedir pela paz no mundo, porque a humanidade carece de paz para poder compreender que o reino de Deus é o reino do amor, da paz, da justiça e da fraternidade. E não nos esqueçamos, como sempre, de orar pelos nossos irmãos enfermos, os profissionais da saúde e os que nos pedem orações. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.